Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, Sexta-feira Santa, é o dia que respeitamos o dia da crucificação de Jesus. Eu vou ler para vocês Mateus, continuando no capítulo 26, Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus, com certeza, nem os discípulos entendiam isso que Jesus estava falando. Ressuscitar, o que é isso, né? Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo-lhe, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E foi o contrário, né? Eles fugiram, principalmente Pedro. Mas todos fugiram ou morriam junto com Jesus. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentei-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, às vezes, quando nos sentimos agoniados, né, nós pedimos a Deus para que nos auxilie, faça alguma coisa para a gente, e geralmente algumas pessoas nos orientam a dizer: mas que seja feita a tua vontade, assim como está no Pai Nosso, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha, vigiai e orai, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, fala muito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai.
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. É muito triste. Eu fico pensando, eu tenho medo de morrer, mesmo tendo conhecimento e sabendo que existe a vida eterna, que quando eu morrer, só meu corpo vai ser enterrado, meu espírito vai permanecer. Eu tenho medo da morte. Avaliem só o que Jesus sentiu naqueles seus últimos momentos, sabendo tudo o que ia acontecer com ele. Nossa, é muito triste. Jesus é preso e, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, um dos apóstolos, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Versículo 53, muito importante, viu, gente? Aqui, Jesus, ele se entrega porque é algo que já estava combinado com Deus, ele já estava predestinado a isso, mas ele fala que ele poderia, se ele pedisse a Deus, ao Pai, ele poderia ganhar mais 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o, fugiram. E Jesus seguiu com os príncipes dos sacerdotes do povo, né? E os discípulos fugiram. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas, por fim, chegaram 2 e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus,
e reedificá-lo em 3 dias. Isso não era um falso testemunho, né? Jesus poderia mesmo. Poderia não, ele pode. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 64. É muito lindo. Jesus sabia que ia sofrer porque ele estava entre nós, mas ele sabia que depois ele seria exaltado. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? É muita covardia, né, gente? E até hoje nós vemos esse tipo de covardia. Vira e mexe, você ouve aí na televisão, ou vê na internet, ou no noticiário, qualquer noticiário que seja, que alguém foi espancado até a morte, principalmente depois de uma partida de jogo de um campeonato de times famosos, né? Isso é muito triste. O que fizeram com Jesus há 2000 anos atrás, hoje nós vemos ainda acontecer com os nossos irmãos na saída dos estádios. Eu tenho 53 anos de idade, nunca tive coragem de ir a um estádio. E agora muitos estão fazendo isso longe dos estádios, né? Um pouco distantes, sabendo que são torcedores. Isso é muito triste. Quando eu li isso aqui agora, eu me lembrei da maldade que até hoje ainda é feita com pessoas pessoas de sexo diferente, com pessoas, com mulheres principalmente, com os menos favorecidos, né? Isso é muito triste. Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-os os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Como Jesus havia falado, né, gente? Antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera:
antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. É muito triste você, para não morrer junto com alguém que está sendo massacrado, maltratado, apanhando desse ou daquele, ou até mesmo ou de bandos ou da polícia, você ter que negar para poder salvar a sua vida. Quando eu era jovem, infelizmente isso aconteceu comigo. Eu vi um rapaz sendo espancado e eu sabia que o rapaz era surdo-mudo. E eu tentei intervir falando, né, que ele não falava direito porque ele era surdo-mudo. E o rapaz que o estava agredindo virou-se para mim com uma fúria. E eu virei de costas e fui para o ponto do ônibus assim, passada, né? Com medo que ele me atacasse, a mim e a minha sobrinha, que eu estava com a minha sobrinha. Então é muito triste essa passagem aqui de Pedro, me lembrou essa passagem triste que aconteceu comigo. Jesus também se referiu a si mesmo como sendo o bom pastor que daria vida por suas ovelhas. O jardim do Getsêmani, ele está localizado no outro lado do ribeiro de Cedron, no Monte das Oliveiras. Provavelmente recebeu esse nome por causa da abundância de oliveiras existente nesse local. Lá, em oração, Jesus travou a sua maior batalha espiritual. É onde ele se refugiava para orar. Desculpa, gente. O sofrimento intenso não era essencialmente por causa da tortura física e da morte, pois ele vinha falando há meses aos seus discípulos que estava disposto a morrer. Na verdade, sua angústia foi grande porque era necessário que experimentasse o cálice da ira de Deus. No Antigo Testamento, o cálice da ira de Deus era derramado sobre pecadores, resultando em desolação, perda, maldição, né? Então, o Filho de Deus precisou passar por tudo que cada um de nós possamos passar por nossas falhas para que Ele possa nos ajudar. Ele, o Filho de Deus, puro e sem pecado, ia se tornar pecado, o que resultaria na separação entre ele e o Pai. Era essa separação que ele temia, por ser obediente. Ele experimentou algo que cristão nenhum jamais experimentará, a separação de Deus. Uma série de profecias se cumpriu. Judas o traiu, os sacerdotes e os anciãos o prenderam e os discípulos fugiram. O personagem central, logicamente, era Jesus. A sua fantástica calma e a vontade de suportar o sofrimento que o esperava refletiam o resultado de sua batalha em oração no jardim. Coisa que eu não tenho, viu, gente? Recentemente eu passei por uma batalha em família e eu não aceito coisas erradas. Meus pais, que já estão no plano espiritual, me ensinaram a mim e aos meus irmãos a sermos corretos, me ensinaram valores, limites
e eu tive que debater com um irmão na sala do advogado contra as injúrias que esse meu irmão falou contra mim. E eu não aceito calada. Então, eu jamais vou chegar perto de ser uma discípula de Deus, porque Jesus era a bondade, era a pureza em pessoa. Eu não faço mal a ninguém, mas se fizerem injustiças a mim, eu não fico quieta, a não ser que tenha uma arma apontada para minha cabeça, entendeu? Caso contrário, eu não fico quieta, não. Os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho compunham a mais alta corte judaica, conhecida como Sinédrio. Estudiosos têm discutido longamente sobre quais partes do julgamento de Jesus foram ilegais. Por exemplo, o julgamento aconteceu na residência do sumo sacerdote e não em uma corte. Ninguém falou em sua defesa e o julgamento foi à noite. Se essas partes do julgamento eram ilegais ou não, o chamado de falsas testemunhas com certeza burlou os procedimentos legais. Isso é óbvio, não precisa nem estudar a fundo para a gente saber que Jesus foi julgado ilegalmente e sem, como que eu posso dizer, e sem direito à defesa. Ele não podia falar nada, ele foi maltratado, ele foi judiado. Essa é a verdade. Eles queriam culpá-lo a qualquer custo, né? Continuando aqui, a criada do sumo sacerdote. Assim como o mestre artesão sabe como colocar uma pequena quantidade de pressão no lugar certo e no momento certo para revelar fraquezas, Deus muitas vezes usa coisas pequenas para revelar as debilidades de uma pessoa. Pedro estava certo de que ele, dentre todos os discípulos, jamais abandonaria a Jesus. Ele talvez não tivesse a sensibilidade de João, os dons literários de Mateus ou o coração serviçal de André, mas o que ele tinha era coragem. Ele provou sua coragem quando puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sacerdote no jardim do Getsêmani. No entanto, somente algumas horas depois, encontrou-se com uma jovem serva e negou saber quem era Jesus. O que os poderosos chefes não conseguiram que Pedro fizesse em um momento, uma simples garota, aparentemente insignificante, conseguiu no momento seguinte. Não sabemos o nome da menina, nem de onde ela veio. Ela pertencia ao grupo de servos do sumo sacerdote, e um dos seus deveres era receber as pessoas à porta. Deus usou-a em um encontro breve para colocar a quantidade exata de pressão no momento certo sobre um de seus filhos para trazer à tona sua fraqueza, assim como fez com a pequena pedra de Davi. Deus muitas vezes combina pequenas coisas com a sua força para subjugar as fraquezas nas vidas de seus filhos. As mulheres e Jesus em seus últimos dias. Então, a mulher anônima Maria de Betânia, Jesus é ungido em Betânia por esta mulher. Ela fez uso de óleo caro e aromático para ungir a cabeça de Jesus. A criada anônima, a provocação de Pedro, né? Ela provocou Pedro para ver se Pedro seria
uma pessoa corajosa naquele momento. Ela questionou Pedro a respeito de seu envolvimento com Jesus. Outra criada, a provocação de Pedro, ela questionou Pedro a respeito do seu envolvimento com Jesus, né, que foram duas criadas. E a mulher de Pilatos, o julgamento de Jesus, ela suplicou ao marido para que libertasse Jesus. A mulher de Pilatos, ela sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, mas o marido não a ouviu. Outras mulheres anônimas, o trajeto para o local da crucificação, elas lamentavam-se por Jesus. Elas não podiam aparecer, nem podiam dizer quem eram, porque senão iam ser crucificadas junto com ele. Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas e tia de Jesus, Maria Madalena, a crucificação, elas permaneceram junto à cruz, sofrendo com Jesus, até ele encontrar-se com o Pai. Mulheres da Galileia, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e Salomé, mulher de Zebedeu, a crucificação e o sepultamento. Elas serviram a Jesus nos seus últimos dias, como no preparo de seu corpo para ser sepultado. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João e Joana, a ressurreição. Elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Então, são mulheres muito importantes na vida de Jesus. Eu imagino quanto Maria, quando eu penso no sofrimento de Maria Santíssima, mãe de Jesus, eu imagino quanto essa mãe sofreu, vendo seu filho inocente ser crucificado por nós. Queridos irmãos, por hoje é só. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a vós, Senhor.